Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida, em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela. E eu quero convidar todos vocês, de segunda a sexta, vou estar mudando por causa das propagandas eleitoral. Eu estou tendo que fazer aí muitas inserções na rádio, então eu fico com pouco tempo para poder estar com vocês. Então, a partir de hoje, nós vamos estar só de segunda a sexta aqui pelo Facebook fazendo as lives, tá bom? Mas nós vamos trazer para você a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós venhamos trazer. Ontem nós lemos o capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, primeiro capítulo que nós lemos ontem. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, dando tempo nós vamos estar também estudando o capítulo número 3 do primeiro livro de Samuel. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 do versículo 1 ao versículo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 1, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos nossos amados e queridos irmãos. Já está conosco nossa querida diaconisa Célia Regina, seja bem-vinda. E a todos que estão também conosco nesta noite. Eu sou o pastor Alberto Brasil, quero deixar para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de aconselhamento, precisar de oração, então você pode mandar uma mensagem de texto ou de áudio ou simplesmente ligar e, na medida do possível, eu vou estar atendendo você, tá bom? Então anote aí, 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você aí dentro então da nossa programação. Quero cumprimentar também meu querido Alberto Reis, que Deus te abençoe, Alberto Reis, a você, toda a sua casa, o seu ministério e a todos que estão. Já façam os seus pedidos de oração, porque eu quero orar por você no final desta ministração, tá bom? Então vamos ao capítulo de número 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao 7. Depois vou trazer então a explicação para esses 7 primeiros versículos. Depois daremos continuidade a todo o capítulo 2, primeiro livro de Samuel. Abram comigo, porque eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei, tá bom? Então, eu quero que até o final do meu ministério eu pregue para você, eu ensine a você a verdadeira palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que dantes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela.
O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos então à explicação para este cântico de Ana. No capítulo 1, nós vemos que ela era uma mulher muito amargurada. Ana era uma mulher que não tinha prazer em acordar, em viver o seu dia a dia, muito embora o seu esposo Eucana a amasse demais. Eucana chega a declarar que ele era melhor do que 10 filhos para Ana, porque ele dava porção especial para Ana de tudo o que ele fazia. Ele amava mesmo Ana, e essa mulher não conseguia entender este amor, nem o amor do esposo e nem o amor de Deus, porque ela tinha de tudo dentro da sua casa. Mas Penina, que era a sua competidora, a sua adversária, a segunda esposa de Eucana, ela irritava Ana todo dia para que ela não tivesse alegria. Assim Satanás também tenta fazer para comigo e para com você, para que você não tenha prazer no seu dia a dia. Você já acorda magoado, magoada, você já acorda triste, né? E então tudo isso é que Satanás quer que você não venha viver, não venha, por assim dizer, curtir o que Deus tem para você curtir. Deus, ele tem vida e vida em abundância. Deus nos dá a paz que excede todo entendimento, mas por nossa falta de fé, por nossa falta de conhecimento, nós acabamos perdendo isso. Um dia perdido não se recupera mais. Quando nós deixamos de nos alimentar, quando nós deixamos de nos alegrar na presença do Senhor, são dias passados que não vão voltar mais, como as águas que passam no rio. Ela não volta mais, ela vai sempre em frente e não terá retorno. Satanás não quer que você tenha uma vida de alegria, uma vida de paz como Penina. Penina irritava tanto a Ana que ela não conseguia entrar no templo para adorar o Senhor, até que Eucana, este marido bom, chama ela e fala: Ana, por que está triste o teu coração? Por que você não come? Por que você só anda amargurada? Eu não sou melhor do que 10 filhos? A partir de então, essa mulher começa a pensar nas palavras que o marido falou, e ela entra na casa do Senhor, no templo do Senhor diferente. Ela entra agora com outro coração, com outra visão. Eu disse ontem, e volto a repetir hoje, que se Ana tivesse tido Samuel antes dela entrar no templo com outro pensamento, com outra mentalidade, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, né? Olha, não vos conformeis com este mundo, né? Então vocês não podem ser moldados pelo mundo, mas pelo novo entendimento que vocês vão ter. Quando nós não temos esse novo entendimento, a nossa vida, a única diferença é que nós carregamos uma Bíblia, nós vamos para culto do que aqueles que estão lá fora, porque não temos esperança, não temos paz, não temos alegria. Mas aquele que conhece o Deus que ele serve, ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria, esta vem pela manhã. Então, Ana entra diferente no templo, no capítulo 1, e ali então o sacerdote Eli confunde se ela estava embriagada porque ela não orava em voz alta, ela só mexia os lábios. Ele pensou que ela estivesse embriagada e vai chamar a atenção de Ana, e ela diz: não, Senhor meu, a tua serva está derramando a tua alma perante o Senhor. É isto que eu tenho que fazer. Em vez de ficar chorando, ela chorava lá fora. Ela chorava porque o inimigo, né, no caso Penina, a irritava, né, fazia com que ela fosse amargurada. Ela chorava por isso. Ah, por que Penina faz assim comigo? Será que Deus não vê? Muitas vezes é o pensamento do meu coração e do teu coração. Será que Deus não vê o meu choro? Só que eu estou chorando por causa errada. Quando eu entro para buscar o Senhor, na casa do Senhor, e eu choro aos pés do Senhor, com toda certeza ele vai ouvir. E ouviu então,
o clamor de Ana, e ela concebeu e teve um filho, colocou o nome de Samuel, e ela falou então, olha, quando esse menino desmamar, eu vou trazer para que ele fique na casa do Senhor por todos os dias, né? Então, aqui nós vemos que esse cântico agora do capítulo 2 é porque Deus concedeu a ela a petição. Ana orou antes, Ana orou durante e Ana orou depois do nascimento. Você tem que ser assim. Muitas vezes a gente ora por alguma coisa e Deus nos concede, a gente não ora mais. Ela continuou orando depois e cumprindo o voto. Então, no capítulo 2, minha querida Rosane Oliveira, Janaína, aqueles que já estão conosco, então no capítulo 2, versículo 1 ao 7 que eu já li, então Ana diz, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. O teu poder também está exaltado no Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai declarar também uma coisa muito importante. Aqui Ana está dizendo que o poder dela está exaltado no Senhor. Quer dizer, a confiança dela estava depositada no Senhor. Então, Paulo vai declarar e vai dizer que também ele, quando ele descobriu que ele estava fraco, que ele não tinha mais força, né, porque ninguém podia ajudar na terra, então aí é que ele estava forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua e na minha fraqueza. É o que Ana está dizendo. Então Deus é a minha força, Deus é o meu legislador. Deus é aquele que faz, né, com que eu vá até a frente. Então ela diz, minha alma exulta no meu poder que está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O que é a boca dilatar sobre os inimigos? Agora, uma mulher que vivia chorando, agora uma mulher que vivia amargurado, agora ela está cantando louvores. Agora ela está dando testemunho, dilatar no Senhor é exatamente isto. Agora contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Mas só quem vai dar esse testemunho, quem perseverar. Quem vencer as tribulações, quem vencer as aflições, vai poder cantar do outro lado. Se nós voltarmos do meio do caminho, se nós acharmos que somos coitadinhos e não somos, então nós não vamos dar testemunho. Mas se você perseverar, você vai vencer. Versículo de número 2 diz assim, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altíssimas, né, de altíssima altivez, nem saiam coisa árdua de vossa boca, quer dizer, não saia murmuração da sua boca, para você que serve o Senhor, e dos adversários não saiam também palavra de blasfêmias, né, contra o Senhor. Então ela diz, não saiam essas palavras da tua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aqui está dizendo, o arco dos fortes foram quebrados. Está fazendo menção a um exército, né, de flecheiros que atiravam suas flechas, seus dardos inflamados, né? Então este arco, a força deles foi quebrado, né? E os que tropeçavam, aqueles que fugiam, agora foram cingidos de força. O que é cingidos, pastor Alberto? Foram revestidos de força. Deus te reveste de poder. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai falar do Pentecostes. Vai falar então do derramar do Espírito Santo de Deus sobre o povo que cria. Jesus Cristo falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Sabe por que nós perdemos as nossas batalhas? Porque nós não nos colocamos no lugar certo. Naquele tempo que Jesus falou, era para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Hoje é para eu e você ficarmos na posição de santidade,
de obediência, de humilhação a Deus, para que nós sejamos revestidos com autoridade e poder para pisar então escorpiões, serpentes e nada nos fazer mal. Eu fui criado e você também para isto, para viver a palavra de Deus, para que o inimigo não tenha brecha sobre a minha vida e a minha casa. Você também. Mas por não conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes a gente me ajuda, faz isso porque eu estou assim. Não usa a autoridade que Deus te deu. Usa a vara que Deus te deu, como ele falou em Moisés. Moisés, o que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Então usa essa vara, usa a palavra, usa a autoridade para você vencer aquilo que está te afligindo neste tempo. Versículo de número 4 diz que o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. E os que dantes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Deus é aquele que levanta, é aquele que abaixa, é aquele que exalta, é aquele que humilha. Então aqui, no cântico de Ana, ela está falando que aqueles que eram fartos de pão, tinham comida para sobrar, despensa cheia, agora eles estão se alugando, trabalhando para ver se conseguem comer pão. E diz que cessou o que era os famintos, a fome dos famintos cessou. Até a que era estéril, aqui ela está fazendo uma referência a ela mesma, né? Até a que era estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, Penina, o adversário, enfraqueceu. Porque toda a força que ela tinha não era propriamente nos filhos, era no poder de dizer que você não tem. Ah, você não tem, eu tenho. Agora que você passa a ter e passa a ter até mais, então enfraquece a força do inferno. Então é isso que ela está dizendo. A que tinha muitos filhos enfraqueceu. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui nós entendemos que não tem ninguém que tem poder de levar à sepultura, não tem ninguém que tem poder de dar a vida, a não ser Deus. É Ele, então, que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, ressuscitando. Não tem nada que possa tirar a tua vida. É Deus que tem esse poder, tem essa autoridade para fazer isso. Jesus Cristo, quando foi crucificado, desceu ao mais baixo da terra, tomou as chaves do inferno e da morte, né? E levou os que estavam deles lá embaixo no céu. Então é Ele que tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então é Ele que faz. Se Deus achar que a minha vida é uma vida de exaltação, é uma vida de soberba, de arrogância, Deus pode me abaixar. E Ele pode levantar aquele que eu tenho humilhado. Nós vemos a parábola que o Senhor conta sobre o rico e sobre Lázaro, que era o mendigo. Então, Lázaro, ele queria comer, ele não comia. Ele queria comer das migalhas que caía da mesa deste rico. E ele não conseguia comer. E morre ele e vai para o seio de Abraão. E morre o rico e vai para o Seol, que é um lugar considerado como se fosse o inferno. E de lá, o rico vê aquele pobre, aquele mendigo, numa situação muito boa, muito tranquila. E ele chama Abraão e fala: Abraão, meu pai, pede que Lázaro molhe pelo menos a pontinha do dedo na água, para me dar que eu estou com muita sede, porque o inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar de sofrimento. A Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Está falando de Satanás. Está falando do tormentador. Então, ele não morre, espírito não morre. O nosso espírito também não morre. O que morre é o nosso corpo. Mas aqueles que forem para esse lugar passarão tormento eterno, porque o fogo não apaga
e o bicho não morre. Então nós temos que olhar, velar pela nossa salvação, porque o principal foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus deu a vida dele para nos salvar. Então, versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Agora, versículo 8 em diante. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O versículo 8 está dizendo para mim e para você que Deus levanta você do pó. Deus está dizendo que desde o esterco, quer dizer, das fezes, né? Deus então exalta o necessitado. Você pode achar que está no fundo do poço, talvez até esteja mesmo, mas daí do fundo do poço, se você tiver fé, confiança no Senhor, Ele pode te exaltar. Basta nos humilharmos perante a Ele. E diz também que Ele faz com que o exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aqui está dizendo que Deus tem todo o controle sobre a terra, sobre qualquer país, sobre qualquer nação. É Deus que controla tudo. Se Ele quiser te exaltar, Ele vai te exaltar. Se Ele quiser me humilhar, Ele vai me humilhar. Então nós temos que entender que tudo pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente culpa a Deus de tantas coisas, às vezes a gente culpa também o diabo de tantas coisas, quando na realidade a culpa é minha, porque eu não obedeço, porque eu não ouço a palavra de Deus, porque eu não coloco em prática aquilo que Deus quer que eu coloque, então sobrevém aquilo que eu semeei. E quando vem aquilo que eu semeei, se eu semeei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu semeei coisas ruins, eu vou colher também coisas ruins. Então a culpa não é de Deus e muitas vezes lançamos também sobre o diabo. O diabo fez isso, ele não tem essa liberdade que muitos pensam que tem para entrar na minha casa e na tua casa e fazer arruaça, não. Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, olha, eu orei ao Pai porque Satanás pediu para cirandar como você, assim como ciranda o trigo. Pastor Alberto, o que é cirandar? Já viram a peneira? Aquela peneira pega, joga o trigo para cima, né? E cai ali, então vai tirando as coisas. Então cirandar a jogar, a mexer com toda a casa de Pedro. E Jesus Cristo fala: eu orei a Deus para que não aconteça isso. Então, Satanás tem que pedir. Ele pediu para tocar em Jó, lá no Antigo Testamento, pediu para tocar em Pedro, já no Novo Testamento. Se Deus não quiser, não toca. Para isso, você tem que estar, e eu também, em obediência à palavra de Deus. Vamos continuar, então, versículo 9. Esse aqui ainda é o cântico que Ana fez para louvar a Deus diante ali então do grande milagre, uma mulher estéril que agora tem filhos, e não só esse, nós vamos ver que não teve só Samuel que ela entregou. Quantas vezes nós temos medo de entregar? E não estou falando de dinheiro não, pelo amor de Deus, não entendo o que eu vou falar, porque muitos aproveitadores vão dizer que você tem que dar o teu melhor. Eles usam o dinheiro como se fosse Isaac, né? Você tem que dar o seu Isaac, você tem que dar o seu melhor, porque Deus te deu o melhor. É claro que Deus te deu o melhor, mas o que Deus quer é obediência. Deus não quer o teu dinheiro. Então, muitas vezes a gente não quer entregar a Deus o nosso melhor, que não é o dinheiro, é a nossa adoração, é o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo. Entregar a nossa vida nós não queremos. E quando nós não queremos, como é que vamos querer receber alguma coisa boa? É o que eu semeio, o que você semeia que nós vamos colher. Então, versículo 9: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força.
Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eucana vai com Ana, entrega o menino, fazem um sacrifício e voltam para sua casa, porém aquela criança fica ali para servir a Eli, o sacerdote. Vamos então agora ver os crimes dos filhos de Eli, os dois sacerdotes. Eli já era velho, então agora os dois filhos dele é que estão fazendo a obra sacerdotal, é que estão ministrando perante ali então o Senhor. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia até Siló. Preste atenção nesses versículos, capítulo 2, primeiro livro do profeta Samuel, versículo 12 em diante. Você que entrou agora, nós estamos pedindo então a você que tu abra capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Como que eles não conheciam o Senhor? Muitas vezes as evidências de eu e você não conhecermos o Senhor é quando nós fazemos deliberadamente coisas erradas. Nós pecamos voluntariamente, nós sabemos o que é certo e fazemos o errado, nós estamos mentindo quando a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, nós estamos blasfemando, murmurando, e isto então ele fala, eles não conheciam o Senhor. Como é que podem dois sacerdotes, criados sobre as leis de Moisés, não conhecer o Senhor? Aqui então, não conheciam, porque sabendo que Deus é bom, eles praticavam atos ruins. Diz o versículo 13, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote. O que era o moço do sacerdote? O seu ajudante. Quando a Bíblia fala de moço, está falando então às vezes daqueles que estão na guerra, aqueles que carregam as armas dos seus guerreiros, né? Então haviam moços que carregavam. Aqui no caso dos sacerdotes, eram aqueles que auxiliavam a eles também no ministério sacerdotal. Então esses moços, eles vinham e quando estavam ali então sacrificando, eles vinham com um garfo de 3 dentes na sua mão e davam com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Eles iam a Siló, todo o povo, para sacrificar ao Deus de Israel. Mas esses homens se aproveitavam e tomavam aquele sacrifício para si. É o que acontece hoje também. Quantas pessoas invertem a palavra de Deus, tiram dinheiro, tiram joias do povo e oferecem para eles mesmos, engordam suas contas, né? Enquanto os outros apodrecem. Esses dois filhos, né, de Eli, ele então faziam exatamente assim. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar da tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, senão por força tomarei. Era-lhe então ordem de Deus que queimassem a gordura diante dele, né? Que era cheiro suave para Deus, mas eles não deixavam, tiravam a carne crua para fazer do jeito que eles queriam
e falavam para as pessoas: se vocês não me derem, eu vou tomar à força. E acontecia isso com 2 filhos, né, de Eli, que era o sumo sacerdote. Vamos continuar a leitura então. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A oferta era para o Senhor. Eles desprezavam. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano, lá trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Preste atenção que esta mulher que chorou por um filho, essa mulher que orou por um filho, ela só via o filho uma vez por ano, quando subiam todas as tribos para sacrificar, para fazer um culto ao Senhor em Siló, que era uma cidade, que era um bairro separado, onde Deus permitia que todos se reunissem. Essa mulher levava uma túnica pequena, porque ele ainda era pequeno, de ano em ano, e beijava o filho, falava com o filho, se despedia desse filho e voltava para casa junto com seu esposo, porque o voto dela foi de que ele ficasse lá servindo ao Senhor. Vamos continuar. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano, versículo 19. E lá trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para seu lugar. Olha que coisa importante. Diante do fato de Ana ter orado a Deus e ter ofertado seu único filho até então, para dar, ela não sabia se geraria mais ninguém. Ela não sabia se teria mais filhos, mas esse filho que Deus deu, ela ofertou, né? Foi o melhor de Ana para a casa do Senhor. Então ali ele abençoava a ele e a Eucana e a sua esposa, dizendo: o Senhor te dê semente desta mulher. Eli, o sacerdote, reconhecendo o sacrifício dela, agora fala: olha, que nasçam outros filhos de Ana, que não fique só nesse filho, que possam ter filhos que ela possa colocar no seu colo, amamentar e ficar na sua casa, crescer, que possam gerar netos para Ana. Então era a bênção de Eli. Versículo 20, eu vou ler de novo para você se posicionar. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente, quer dizer, filho desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que coisa que Deus faz. Deus vai permitir a Ana, então, que ela venha conceber, e ela teve mais 3 filhos, né? E mais 2 filhas. Com Samuel, então, eram 6 filhos, né, que ela tinha, mas Samuel continuava lá servindo ao Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que pecado. Olha que coisa terrível faziam os sacerdotes filhos de Eli. E olha que coisa terrível também fazia Eli, apesar de ser velho. Olha, enquanto os filhos estiverem debaixo da nossa guarda, estiver morando debaixo do teu telhado, você estiver alimentando esse filho, você tem responsabilidade sobre a criação dele. Depois que saírem de casa, você ainda vai orar, você ainda vai jejuar, como Jó fazia, né? Porque os filhos de Jó, eles faziam festa nas suas casas, e Jó fazia sacrifício de madrugada e falava: porventura, vai que eles blasfemaram contra Deus. E fazia então oferta pelos 10 filhos. E aqui nós vemos então que Eli já era velho, mas a autoridade sobre os filhos era dele.
E muitas vezes a gente permite nossos filhos fazerem tanta coisa, né? Ah, não, isso é modernidade. Agora eu sou crente, mas meu filho tem que andar na moda. É claro, vestir roupa da moda pode. Só não pode é fazer coisas que envergonhem, coisas que apontem que não é de Deus. Então, esses aqui faziam pecados tremendos que eram consentidos, né, por Eli. Preste atenção. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntava à porta da tenda da congregação. Olha, as pessoas chegavam para Eli, falavam: Eli, olha, dá um jeito no teu filho, os dois filhos, eles estão lá no altar do Senhor, eles estão sacrificando, mas, olha, estão fazendo assim, estão roubando a carne do caldeirão, da panela, da marmita, e pior, estão dormindo com mulheres que se ajuntam à porta da tenda da congregação. Sabe o que é a tenda da congregação? Era aquele lugar que Moisés, depois que houve o pecado do povo, Moisés então colocou a tenda da congregação fora ali do arraial e o povo tinha que se achegar a ele. Agora esses homens, eles estavam levando mulheres em bando para se deitar, ter relação com elas ali. Vamos ler para você ver que está escrito desta maneira. Eu quero, assim como eu recebi do Senhor, eu quero ensinar a vocês também. Era Eli, versículo 22, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Então todos falavam com Eli. E todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Não era lugar diferente, era lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote entrava, onde Moisés entrava. Era esse mesmo lugar que agora virou um prostíbulo que faziam os filhos de Eli. E disse-lhes, olha o que ele vai dizer para os filhos, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E diz: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Aqui ele vai chamar os filhos e vai conversar. Aí talvez você diga assim: mas pastor Alberto, ele alertou os filhos. Não era uma atitude de alertar os filhos. Toda a autoridade estava ainda sobre a vida de Eli. Embora a visão dele já fosse escura, embora ele não tivesse mais força, Eli era muito gordo, né? A Bíblia vai falar sobre isso. Ele não pudesse se locomover para ver o que estava acontecendo. Ele tinha autoridade para chamar os demais sacerdotes, os príncipes, os outros anciãos, e falar: retira meus filhos. Meus filhos não podem continuar exercendo esse ministério. Bota uma outra pessoa. Mas ele não fazia, ele só falava: filho, olha só o que vocês estão fazendo, não é isso que Deus quer de mim e de você. Que eu venha saber dos pecados dos nossos filhos, só falar: filho, olha, mamãe não gostou disso não, papai não gostou. Não, você tem que ter autoridade, não receber. Isto era autoridade. Quando o rei Uzias, ele entra no templo para oferecer lá incenso, as coisas todas, os sacerdotes entraram após ele e disseram para ele: opa, isso aí não é coisa de rei fazer não. Imagine sacerdotes falando com o rei. E aqui, esses moços não eram reis. Então entra e fala: ó, não é não. E o rei manda prender, mas na hora que ele levanta a mão para mandar prender, a lepra sai na testa de Urias. Então ele ali fica leproso. E fica leproso, ele mesmo se apressa em sair do templo, porque 80 sacerdotes corajosos não deixaram ele oferecer aquele sacrifício. Então é a atitude que eu tenho que ter como pai, como avô, como avó. Olha, tu está aqui em casa, tu tem que fazer assim. As regras aqui de casa são estas. Se você não quiser, não esteja aqui. E Deus vai te honrar na atitude que você tomar com relação a filhos, com relação a esposo, com relação a tudo. Deus vai te honrar, porque não é ouvir o que os filhos fazem errado, né, e falar: olha, tu está fazendo errado. Não, é chegar e falar: tu não vai fazer mais, para com isso. Então eles falam: meus filhos, não é boa a fama que ouço de vocês, fazeis transgredir todo o povo do Senhor. Versículo agora 25.
Pecando homem contra homem, olha só o que ele vai falar, hein? Os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então aqui, Eli vai dizer para ele, ó, se pecar homem contra homem, você vai diante das leis humanas e um juiz vai julgar. Ninguém entende a cabeça de juiz. Nós temos visto aí esse Supremo Tribunal corrupto, blasfemo, que soltaram agora o líder, né, do PCC, e aí agora vão querer prender de novo quando o homem já fugiu, tá longe. Então você vê que cabeça de juiz, né, é como loteria esportiva, né? Eu não jogo, mas dizem isso, é um ditado do mundo. Então, se for na mão pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem poderá rogar por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pecado era tão grande que Deus já havia decidido matar esses dois moços, porque eles não estavam pecando só eles, estavam levando a pecar a todo Israel. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Esta é a função que todo cristão tem que ter nesse tempo que nós estamos vivendo. Aqui diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável para com o Senhor, como também para com os homens. A gente fala, eu não vim aqui para agradar o homem, não. Eu não vim para agradar. Mas quando você consegue agradar o Senhor, quando você leva uma vida digna, obediente, submissa a Deus, as pessoas vão te admirar. Podem ser até inimigo, como o Provérbios vai falar. Até os inimigos terão paz com você. Quando você servir a Deus mesmo, eles vão ver que o Deus que está em você é o Deus maior do que aqueles que ele acham que servem. Então, eu tenho que crescer tanto sendo agradável para com Deus, como também para com os homens. Tem pessoas aqui na rua que eu moro, hoje em dia não moram mais aqui. Mas nós éramos crianças e jogavam num campo que tinha aqui próximo à nossa casa. E vieram aqui uma família de cristãos, de crentes, e fecharam, muraram rapidamente, né? Acabaram com o campo, construíram casas enormes ali. E nós detestávamos esse homem, né? Eu acho que era pastor, e nós chamávamos ele de prefeito, né? Chamávamos ele de prefeito porque ele mandava naquela situação e acabou com o nosso campo de futebol. E passou anos e anos esse homem morando ali, até que a filha, a neta dele, né? A mais velha, era uma linda menina, e essa menina virou uma prostituta, né? Porque não queria estar debaixo das ordens daquele prefeito, daquele crente. Ela virou uma prostituta aí de fama mesmo, com pessoas ricas, e ela saía com todos. E, passado um tempo, veio o dono do terreno, porque ficou uns 15 anos sem aparecer dono, apareceu, o homem ganhou na justiça, ficou com todas as casas, fizeram casarões, e ele perdeu tudo, sumiu desse lugar aqui, ninguém gostava. Então, eu e você temos que fazer o possível para sermos agradáveis a Deus e sermos agradáveis também para com os homens. Eu não posso ser uma pessoa que o meu vizinho detesta, porque eu coloco o som alto, né, na hora que não tem que colocar. Eu vejo ele colocar, eu falo, vou colocar mais alto do que ele. Não. Prudência. Eu tenho que agir com prudência, com sabedoria. Minhas armas são espirituais, não são de confrontamento. Muitas vezes a gente quer confrontar. Eu vou colocar bem alto o som virado para lá, vai ter que se converter. Vai nada, vai ficar com ódio, com raiva de você. Então, vou ler de novo o versículo 26 para você entender. E o jovem Samuel ia crescendo. Eu tenho que ir crescendo também espiritualmente, né? Até alcançarmos a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, como diz a palavra. Então o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, com Deus, como também para com os homens. Nós vamos ver agora então a profecia sobre a casa de Eli. Esses capítulos de 1 Samuel são longos, está dando para ler só um, estudar só um. Nós vamos terminar então esse capítulo 2.
E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está dizendo, olha, eu escolhi da tribo, né? Ali então, dos levitas, a tribo de Levi, eu escolhi a tua tribo para que vocês servissem, para que vocês me honrassem. Não foi isso que eu fiz com vocês? Então, aqui, versículo 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha que coisa triste e séria que Deus está falando. Quantas vezes a gente vai honrar mais filhos, vai honrar mais esposo, mais esposa, namorado do que a Deus? Quantas vezes a gente vai honrar? Eu vou repetir esse versículo para que você possa entender. Por que dais coices? Quem dá coice é cavalo, é burro, né? Então, por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Jesus Cristo, ele diz no Novo Testamento, aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã por amor de mim, não é digno de mim. Então eu tenho que aprender essas coisas. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que agir assim. Se eu não quero, é melhor eu ficar no mundo. Agora, se eu quero, eu tenho que saber quais são os meus deveres perante o Senhor e perante também os homens. Ele diz então, você está honrando mais os seus filhos do que a mim, porque vocês estão engordando do principal das ofertas do meu povo de Israel. Por quê? Se Eli, mesmo sendo já idoso, ele falasse com os príncipes, com os outros sacerdotes, tira meus filhos, não deixa eles continuar à frente do sacrifício, Deus teria honrado Eli. Mas ele não fez, só falou, olha filho, a fama de vocês não é boa, olha o que vocês estão fazendo, estão deitando com prostitutas, mas não tomou uma atitude. O que Deus quer é que eu e você venhamos tomar atitudes. Versículo de número 30. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Aqui diz, os que me honram, eu vou honrar. Os que me desprezam serão também desprezados. Né? A promessa de Deus era honrar toda a casa, né, dos levitas. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha, não haveria mais velhos na família de Eli. Quando chegasse a idade adulta, varonil, então ali Deus ia permitir que fossem mortos por adversários, por enfermidades, porque Deus ia cortar o braço. Cortar o braço está falando aqui, né, numa tipologia, né, uma analogia, falando então de cortar o braço. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará para sempre diante do meu ungido.
Olha o que está falando. Ele fala: o sinal que eu vou dar para você, Eli, é que no mesmo dia você vai perder teus 2 filhos. Vão morrer no mesmo dia. E ele diz: eu vou suscitar, quer dizer, vou levantar para mim um sacerdote fiel. Tudo o que Deus quer, o que Deus procura, é aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração. Aqui nós vemos que Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. E aqui diz também que Samuel é o segundo homem, ou o primeiro antes de Davi, que também procederá segundo o coração de Deus. 2 homens que Deus declara que é segundo o coração dele, né? E a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, quer dizer, diante do rei. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas em algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então Deus aqui diz o que vai acontecer a toda a família de Eli, por Eli não ter tomado uma postura, não ter tomado uma posição com o pecado dos seus filhos. Assim terminamos o capítulo de número 2. Como eu disse no início, você que não estava ainda, deixa eu repetir. Nós estamos no horário eleitoral e isto requer muito trabalho de edição. Eu trabalho na Rádio Continental AM 1520 e nós temos que colocar ali no horário certinho. Eu tenho que editar propagandas de São João de Meriti, de Mesquita, desses candidatos a prefeitos, candidatos também a vereadores. Eu tenho que fazer esta edição e colocar durante todo o dia. Então está me tomando muito tempo e causando muita dor de cabeça. Então, a partir de hoje, a live vai ser de segunda a sexta-feira, tá? Para que eu possa me organizar mais até que passe o período eleitoral, tá bom? Então, amanhã não teremos a live, vai ser de segunda a sexta-feira, então a live às 19 horas. Só porque essas propagandas me exigem muito, né? Mental, espiritual, e muitas vezes eu fico atarefado, tá bom? Nós vamos agora orar, então, pelas nossas vidas. Eu quero estar orando nessa noite pela Célia Regina e família, quero estar orando pela Janaína, pela Dona Dirce, pela Rosana, quero estar orando, entregando ao Senhor a Eunice Enoque e família, quero estar orando pelo Paulinho Ferreira, pela nossa pastora Jaqueline Velasco, quero estar orando por você que está conosco também nesta noite. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, por todos os teus feitos, por todas as maravilhas, ó Deus, que tu tens operado nas nossas vidas. Eu quero colocar perante a ti, meu Pai, a vida, meu Pai amado, dos teus ungidos que nos têm pedido oração nesse tempo, meu Pai. Toma a vida, meu Pai querido Senhor, meu Pai, da tua serva Simone Travassos Luna, meu Pai. Visita ela, visita meu amigo Abel Luna. Toma em tuas mãos, meu Pai, os filhos, abençoa a casa da tua ungida, meu Pai. Sê com ela, sê com Abel, abra a porta de excelência para o Abel. Abençoa também, meu Pai, teu servo Paulinho Ferreira, a sua mãe, abençoá-la-se, pastora Jaqueline, o ministério, toda a sua casa, eu coloco diante de ti. Abençoa também, Senhor, meu Pai, tua serva Eunice Enoque. Toma a Natália, meu Pai amado, toma em tuas mãos o esposo da Eunice, toda a sua parentela, eu coloco diante de ti. Toma também, Senhor, meu Pai, a vida da Janaína Maria Braga de Lima. Toma a vida espiritual, converta, Pai, o coração da tua serva a ti. Ó Deus amado, toma a Dona Dirce, Pai, faça uma obra na vida dela também. Toma o teu servo Alexandre Jorge Araújo, Pai, a esposa, filhos, netos, toda a parentela do teu servo eu coloco perante a ti.
Abençoa, Pai, a Rosane Oliveira, os seus filhos, a sua casa, a sua parentela. Abençoa, Pai, o teu servo Paulo Augusto. Visita o Paulinho, meu Pai, visita seu irmão, abre uma porta, toma o sobrinho, toma a prima, toda a parentela, a saúde do Paulinho, opera na vida, Pai, do teu servo Alberto Reis. Eu coloco também diante de ti, vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Toma, Pai, eu entrego perante a ti nesse dia a casa, o lar, a família da tua serva Célia Regina, meu Pai. Entra com teu poder, socorre a Célia neste momento, Pai, que a tua serva tem passado, tem vivido. Ajuda a Célia, meu Pai, entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória. Eu entrego em tuas mãos Alberto, liberta, trata com ele, Pai. Faça, Pai amado, o teu mover na vida de Alberto. Liberta a filha, salva esta moça, tira todo engano, todo mal. Liberta o filho, toma as netas da tua serva, Pai Célia, a saúde, a mente, a vida espiritual, ajuda a tua serva, Pai, e vai operando na vida da Célia. Pai, eu coloco perante a ti também, meu Pai, nessa noite de oração, a vida, meu Pai amado, da tua serva Genilda Oliveira, dá saúde a Genilda, Pai, visita ela, abençoa, Pai, com libertação a sua mãe. Toma, Pai, as suas irmãs, o seu irmão, os sobrinhos, o David, a Adriana, a filha, o filho. Toma em tuas mãos Ana Beatriz, toma o Jorge, o Tiago, toda a parentela da Genilda, a saúde da tua serva, o ministério, as necessidades eu coloco diante de ti. Toma também, Pai Santo, eu te peço, Pai querido, a vida, meu Pai, da missionária Tânia Cristina. Visita a Tânia, meu Pai, vai trabalhando na vida da Tânia, vai trabalhando na saúde, toma Alberto, Pai, visita ele, meu Senhor, toda a parentela do Alberto, a parentela da Tânia, liberta Alexander, liberta o Luiz Alberto, a Débora, guarda Douglas, toma Tamires, Pai, abençoa a tua serva, abençoa o Lucas, meu Pai, toma o noivado, toma a tua serva Luci, abençoa a Luci, meu Pai, toma as filhas, os filhos, os netos, toda a parentela da Luci, a vida sentimental, espiritual, o Edilson. Pai amado, vença o que eles não têm podido vencer, dá vitória a Luci, Pai. Te entrego também nosso pastor Messias, meu Pai. Visita o teu ungido, visita, Pai, a Vaninha. Vai abençoando, meu Pai, essa família. Toma o pastor Pacífico, Pai. Senhor, assim como tu tem curado a sua esposa Márcia, Pai, traga de novo o teu servo ao convívio, Pai, da igreja, da família, ser com o pastor Pacífico, Pai, guarda o ministério, guarda o teu servo. Toma, Pai, Waltenberg, abençoa teu servo Waltenberg, Pai, sua esposa, seus filhos, seu irmão, o seu trabalho. Abençoa também, Pai, a vida do Isaac ali dos Correios, Pai. Toma a saúde, toma as causas do Isaac em tuas mãos. Toma, Pai, vença o que ele não tem podido vencer. Firma o Isaac na tua presença. Toma, Pai, sua esposa Ana Paula. Traga ela de volta ao Brasil. Restaura esta comunhão, este relacionamento, Pai. Toma também, Senhor, a Fernanda, a vida do Samuel, o Mateus, os filhos dos teus ungidos. Guarda, livra, dá um futuro sobre modo abençoado. Toma também a Kátia, trabalha na vida da Kátia, entra com o teu poder, o teu agir. Toma, Senhor, meu Pai amado, te entrego a Sarinha, os seus avós, meu Pai, visita a tua serva Maria Aparecida, meu Pai querido, a sua família, a sua casa, a Silvandira, meu Pai, toma a vida dela, toma em tuas mãos os filhos, meu Pai amado, a Jaque, toma a irmã Adélia, irmão Gilvan, toda a família feitosa eu coloco em tuas mãos. Visita, meu Pai querido, Senhor, a Thelma Fonseca, ó Deus amado, vai trabalhando na vida da Thelma. Toma, Pai amado, Senhor, a sua mãe.
Liberta, salva, transforma. Toma, Pai, o Edson, toma em tuas mãos, meu Pai, eu coloco perante a ti, ó Deus amado, a irmã da Thelma, os irmãos, os filhos e filhas, genros e nora, netos, meu Pai, toda a parentela, a saúde da Thelma eu coloco perante a ti. Toma Eunice, meu Pai, toma, Pai, seu filho, sua nora, seu neto, a Josenice, essa família. Toma Elaine Alves, meu Pai, abençoa a tua serva, levanta a tua serva, Pai, liberta Zé Carlos, liberta o pai dele, os irmãos. Toma Sebastiana, toma Giovana, Gabi, André, faça uma obra nesta família, Pai. Toma a tua serva Aldete Justo, meu Deus, abençoa a casa, abençoa os filhos, as filhas, genros e nora, neto, bisneto, tia Nazaré, toda a família da Odete eu coloco diante de ti. Abençoa também a Lindinha, Pai. Visita a tua serva, Pai, ali em Niterói. Sê com ela, guardando, livrando. Liberta o Derico, salva. Liberta o Vitor, a Paloma. Confirma, meu Pai, a tua obra nessa família. Toma a Laurinha, toma a Bia. Toma toda a descendência, Pai, da tua serva Cecília, que já descansa em ti. Visita o Zeca, Pai, sua família, ali o Luiz, meu Pai, toda a parentela eu coloco em tuas mãos. Pai, liberta Michele, salva, liberta Sirlene, Pitã, toma a filha, guarda, toma em tuas mãos, meu Pai, a Elaine, o Heitor, meu Pai, sua parentela, vai guardando. Toma, Pai, a tua serva Ruth, Pai, o seu casamento, a sua família. Toma, Pai, Berti, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre. Guarda, meu Pai, toma o Álamo, a Rosana, a filha, Dona Tetê, seu Vanderlei. Senhor, colocamos Cambuci em tuas mãos, colocamos Baçuí também em tuas mãos, Pai. Visita ali o povo, Pai, visita o pastor Rosimar, dá saúde, dá força, dá graça. Toma em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, a pastora Ângela, toda a parentela do Rosimar, toda a parentela de Ângela, salvos que não são salvos, cura os que estão enfermos, toma a base missionária, as crianças, os jovens, adolescentes, os anciãos, toma o horto florestal, meu Pai, toma Guaçuí em tuas mãos e faça o teu mover. Abençoa o pastor Jorge de Sabarreto, a diaconisa Edna, toma o pastor Ângelo Barreto, a Alessandra, Pai, continua trabalhando nesta família pastoral. Toma, Pai querido, Senhor, eu coloco perante a Ti, meu Senhor, a vida da Jussara, os filhos, netos, toda a parentela, a Kelly, meu Pai, visita a Tua serva Kelly, dá saúde a Kelly, liberta o Niltinho, liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toma a Jaqueline, toma o Alain, toda a família Laureano, colocamos diante de Ti. Toma a tua serva Edna Maria, sustenta de pé, alegra o coração da vitória. Toma em tuas mãos, meu Pai, Edilane, liberta, salva, liberta a Jade, a Lívia, liberta, Pai amado, Felipe, liberta o Viana, Pai, sua parentela. Toma a tua serva Margarida, trabalha na vida dela, Senhor, meu Pai, no filho, no esposo, meu Pai. Toma a autoescola livre, prospera, livra de todo mal. Abençoa a Liliane, Pai, visita a Liliane, visita, meu Pai querido, Senhor Raimundo, toda a parentela dele e dela, entra com teu poder. Toma Maria José também, a saúde da tua serva família, a cada um daqueles que se chama pelo teu nome, Pai, que nos tem pedido oração. Vai trabalhando, Pai, vai cortando todo laço, entrando com o teu poder, o teu agir, manifestando a tua glória, exaltando o teu nome, Pai. Toma, Pai, o Ministério Árvore da Vida, minha vida, a vida da princesa Luciane. Toma, Deus, Larissa, a saúde da Larissa, Pai amado, a vinda dela ao Brasil em novembro, tira todo embaraço, todo empecilho. Toma Lorena, meu Pai, a recuperação, a restauração, abençoa o Hugo, Pai, toda a família Brandão eu coloco em tuas mãos. Toma, Pai, meu filho Ângelo, sê com ele, Pai, liberta, salva. Toma minha filha Jennifer, Pai, toma, Pai, nossos netos, alcança cada um deles, muda a história,
toda a nossa parentela, a parentela do teu povo. Cura os enfermos, Pai querido, entra com teu poder, meu Pai. Toma a tua serva Raquel Dias, meu Pai amado, em tuas mãos, a sua casa, a sua parentela, todos aqueles, Pai amado, que têm entrado nas lives, eu coloco perante a Ti, abençoa, guarda, livra, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai, e dá vitória ao teu povo, é o que eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos terminando mais esta live, capítulo 2. Amanhã nós não teremos a live. Por quê? Deixa eu explicar mais uma vez você. Nós estamos em período eleitoral e eu sou funcionário da Rádio Continental AM 1520. E todas as rádios recebem também, como a televisão, recebem spots, quer dizer, né? Ali são gravações curtas que eu tenho que editar para colocar nos horários e tem que entrar no horário certinho, senão pagamos multas, né? A rádio paga multa por não estar colocando. Isso me dá um trabalho muito grande para poder editar e enviar, porque a cada hora chega uma nova, eu tenho que tirar uma, colocar outra, e isso aí está me trazendo muita tarefa para fazer. Então, por enquanto houver o período eleitoral, nós estaremos de segunda a sexta-feira, tá bom? Amanhã não teremos, estaremos de segunda a sexta, sempre às 19 horas, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos estar de segunda a sexta até passar todo o período eleitoral. Aí podemos voltar, porque eu não terei tanto trabalho para fazer lá na Rádio Continental, tendo que editar as propagandas eleitorais que são enviadas de São João, de Mesquita, de vários lugares. Eu tenho que fazer blocos e colocar para tocar, senão paga multa a emissora, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, vamos à bênção apostólica e em seguida estarei encerrando então essa live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.